Fala meu terceiro, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui com o nosso livro de Química, tá? Já o volume 2 aqui, ou seja, nosso livro aí do segundo bimestre, tá bom? Eu vou pedir que vocês se encaminhem para 395, tá? Vou falar aqui sobre classificação de tabela periódica e também pretendo falar do capítulo a seguir, mas não é muita coisa, uma coisa vai complementar a outra, tá? Então antes da gente dar uma olhadinha aqui no livro, eu preparei uma folhinha aqui pra gente, tá? Ela tá aqui, né? Então, vamos lá, vou tentar ser bem prático para ficar uma aula curta, tá? Mas com conteúdo suficiente para você conseguir fazer seus exercícios aí, tá? Lembrando que esse livro de vocês aqui do terceiro, né? Essa edição aqui, ela aborda um resumo de química de todo o ensino médio, então é tudo muito enxugado, tá bom? Não é tão aprofundado, mas aí eu vou tentar te dar uma base legal aqui, dando uma relembrada em algumas coisas, tá? Por mais que ele não relembre, eu vou tentar fazer aqui com vocês. Vamos lá então, né? Cara, o que essa nossa matéria fala, né? Ela fala sobre a organização na tabela periódica, né? Porque lá na frente, né, conforme a gente for vendo isso, ela vai justificar determinados comportamentos do átomo, tá bom? Então a gente começa aqui pela organização da tabela periódica, tá? O que você precisa, né? Sendo bem prático, você precisa saber ele nos Pauli, tá bom? Você precisa saber essa tabelinha aqui. Se você tiver uma tabela periódica, tem uma que a gente sempre usou aí, né? Que tem essa tabelinha atrás. Caso contrário, acho que talvez fosse importante você dar um pause agora no vídeo, catar essa tabelinha na internet aí ou em algum livro seu, coloca num papelzinho, deixa aí do seu lado, porque é importante você saber isso, tá bom? E vamos embora, ó. Então já tem outras informações aqui, ó. Primeiro eu tenho Linus Pauling, e aqui eu tenho assim, ó, elétrons de diferenciação no subnível, né? 2 pontos. Quando for no subnível S, família A, subnível P, família A, subnível D, família B, né? Me referindo aos elementos de transição externa, que a gente vai ver o que é. E família F, subnível F, família B, elementos de transição interna, tá bom? E vamos ver isso aqui bem devagarzinho, né? Então o que eu preciso aqui, ó? Peguei um elemento aqui, o meu sódio, né? O número atômico está aqui embaixo, 11. Ele não é um íon, né? Então, como ele não tem aquela carga aqui, eu posso dizer que a mesma quantidade que eu tenho de prótons, eu tenho de elétrons. Então, eu tenho 11 elétrons aqui. O que eu vou fazer? Uma distribuição eletrônica usando o Linus Pauling. Então, vamos embora aqui, ó. Vou começar com 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, porque tenho 11 elétrons, né? Preciso distribuir esses elétrons, né? Então, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11, tá? Cara, agora aqui, ó, a informação tá aqui. Quando eu falo para você assim, ó, elétron de diferenciação é o seu elétron no último subnível, tá? Esse subnível aqui, o último carinha que você colocar na distribuição, ele vai ter o teu elétron de diferenciação e ele que vai te dar informações sobre a tabela periódica. Então, ó, eu tenho aqui, ó, terminou em S. S, família A, tá bom? Terminou em S, terminou o último é S. Então eu já sei que esse cara é da família A. As informações para você vão estar aqui, ó, quando o cara for S da família A. Esse número da frente vai ser o período. Então você vai dizer que esse cara aqui, ele é do terceiro período, tá? Ele é da S, ele é família A. E quando esse cara for S, família A, você tem que olhar quantos elétrons ele tem aqui, ó. Ele tem 1, então você vai dizer que ele é da 1A. Então ele é da 1A, porque ele tem um elétron. Então, de novo, ó, você faz a distribuição eletrônica usando ele nos Pauling. Se terminar em S, ele é família A. Então, já sei que esse cara é família A. Aí, vamos lá, bora para as outras informações, né? Esse número da frente vai ser o período, porque é a quantidade de camada, tá? Então, ele é terceiro período, tem 3 camadas, tá? Ele é da A, porque terminou com S, e ele vai ser da 1A, porque ele tem um elétron aqui em cima. Então, é a família 1A, terceiro período. Tem uma tabelinha aqui que eu separei. Ó, isso aqui, ó, 1A. Vou explicar direitinho a tabela depois, tá bom? Só tô vendo aqui a localização, ó. Esse aqui, ó, na horizontal é terceiro período. Terceiro período, 1A. Sódio, 11, tá aqui, tá? O hidrogênio seria 1A, né? O hélio seria 18A, tá? O boro, 13A, beleza? Então aqui, ó, família A, tem essas duas colunas aqui, 1A, 2A.
E aqui da 13, ó, em diante, é A também. Lembrando que esses aqui é a galera do B. Mas eu vou esmiuçar bem isso aqui ainda, tá bom? Só tô te mostrando aqui, ó. Vamos nos atentar aqui. Mas só pra gente ver que ele tá certinho lá. Terceiro período, família 1A. Vamos embora pro oxigênio. Vou distribuir, ó. 1S2, 2S2, 2P4. 2P4. Terminou com P, galera. Terminou com P, família A. Tá bom? Então ele é família A. Então vamos embora. Aqui na frente eu vou ver o período, ó. Só que aqui no P, você sempre vai ter o S, né? Então você vai ter que se atentar a tudo, ó. Eu ia fazer a bolinha, mas eu vou fazer assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tá? Isso aqui é uma vírgula, tá? Então, ó, quando termina em P, a camada é a segunda, né? Ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada. Então aqui, ó, minha segunda camada, tá vendo? Então eu sei que esse cara aqui, ele tá no segundo período. Terminou em P, outra particularidade. Terminou em P, você tem que somar os elétrons do último período, cara. Você tem que somar isso aqui, tá bom? Então, o último período é isso aqui tudo. Quantos elétrons eu tenho aqui? 6. Então, ele vai ser... E ele termina com P. Se ele termina com P, ele é família A. Família A. Quantos elétrons ele tem na última camada, né? 6. Então, ele vai ser 6A. Tá? Vamos só relembrar aqui rapidinho, ó. O S, eu só vou ter ele na terceira camada, tá vendo? Tá? Então ele é terceiro período, terminou em S, família A. Quantos elétrons eu tenho na última camada, né? Para ficar melhor, né? Tenho 1, então ele é 1A. Aqui, ó, minha última camada é isso aqui tudo, tá? Então eu tenho aqui, ó, segundo período, tá? Terminou com P, ele é família A, ó, P, família A, família A. Soma os elétrons da última camada, 6, ele é 6A. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nele, ó. Segundo período, ele tem que estar na segunda linha aqui. Segundo período, 6A, né? Que a gente fala aqui que é 16, tá vendo? Mas o 6 tá para você em algarismo romano aqui, ó. Né? Tá vendo ele aqui? Mas aí ele pode ser 16, tá? Isso é importante também, ó. 3A é 13, né? 14A é 4A, né? 5A, 15, né? Só vai botar um na frente ali. Mas a gente ainda vai esmiuçar bem. Só quero que você entenda isso aqui. Distribuição eletrônica, visualizar período e qual a família também, né? E qual a localização dele na família, tá? E aí eu já fiz aqui algumas outras para adiantar o negócio, tá? Então eu fiz aqui a distribuição do magnésio, 12 elétrons, né? 4 com 2, 12. Bom, terminou com S, beleza. Na frente aqui eu tenho período, ó. Terceiro período, tá bom? S ele vai ser família A. Quantos elétrons ele tem? Em cima, 2. Então ele vai ser família 2A. Então o magnésio tem que estar no terceiro período, família 2A. Certinho, por distribuição, tá vendo? Né? Vamos embora aqui, ó. Separei o ferro, tá vendo? Ferro, ó, o subnível, o elétron de diferenciação, ele tá no 3D, galera. 3D, ó. 3D, D é família B, elemento de transição externa, tá bom? Que a gente chama, que a gente vai ver também ali. Então, o que você vai fazer, né? Ó, tem que prestar atenção. O último elétron distribuído parou aqui, 3D, então ele tá me dizendo que é bloco B, ok? Mas repara que essa aqui não é a última camada, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, ó. É porque teve eu pulei aqui, ó, na distribuição, né? Segundo a regrinha de Linus Pauling, eu tinha que pular. Terceira camada, quarta camada. Tá? Então, o que você vai fazer quando o cara for do B? Né? Você viu que ele é do B porque ele parou aqui. Você vai pegar essa camada aqui, que é mais externa, e vai dizer que ele está nesse período aqui. Então, ele vai ser quarto período, ele não vai ser terceiro, não. Tá bom? Você vai ver que o que te indicou que é do B é porque ele terminou no D aqui, ó. Terminou em D, família B. Terminou em D, então ele é família B, pô. Mas como é que eu vou ver o período? Não vai ser esse aqui da frente, vai ser o da mais externa, a última camada que vai indicar para você, tá? Então ele é quarto período. Quarto período, agora sim eu vou fazer a menção aqui à família B. Tá bom? E como é que eu vou saber a localização? Você vai somar os dois últimos elétrons, ó. Mesmo eles sendo de camadas diferentes. Eles são de camadas diferentes, mas tu vai somar. Então vai dar 8B. Então o ferro, ele está no quarto período, família 8B. Quarto período, família 8B. Porque o B é toda essa partezinha achatada aqui. Tá vendo?
tá bom? Então aqui, ó, 8B, certinho, né? Vamos fazer mais uma aqui, ó, zinco, distribuir, fiz a distribuição eletrônica, terminou em D, cara, já sei que é família B. Qual período? Ih, tu não vai se guiar por esse aqui não, tu vai se guiar pela camada mais externa, essa aqui, ó, quarto período. Tá bom? Pô, e qual é a localização desse cara aqui na família B? Tu vai somar os dois últimos elétrons aqui, ó. Os dois últimos elétrons, dois subníveis, né? Perdão. Então, ó, 10 com 2, 12. Ele tem que estar na 12B. Então, quarto período tem que estar zinco. Quarto período, 12B. Quarto período, 12, zinco. 30 elétrons aqui para ele, tá vendo? Moleza, né? Não é difícil não. Só tem que distribuir certinho aqui, senão dá ruim. E aí eu separei aqui um lantanídeo, tá? É o lantânio, esse cara aqui. Fiz a distribuição eletrônica dele, terminou em F, ó. Ih, cara, terminou em F, família A, perdão, deixa eu melhorar o foco aqui. Família B, perdão, né? Elemento de transição interna, né? Então tu vai vir aqui, ó. Terminou em F, beleza, já sei que é família B. Aí você sabe que ele vai ser um lantanídeo ou um actinídeo, ó. Tá vendo? Esse aqui é o interna, né? Eu vou mostrar ainda uma tabelinha direitinho para vocês aí, tá? Ele vai estar aqui, nesse universo, né? Como eu sei? Porque terminou em F. E a gente vai ver isso aí, tá? Cara, ele aqui, ó, terminou em F, né? Diferenciação tá aqui, fiz uma bolinha torta, né? Qual vai ser o período? O sexto. Deixa eu melhorar o foco. Período. É ruim que o foco vai saindo, cara. Mas vamos embora. Ele é sexto período, família B. E eu vou te mostrar aqui. Porque eu sei que ele é um lantanídeo. Isso aqui é uma coisa mais à frente, né? Mas eu já sei que ele vai estar aqui, né? Mas enfim. Vamos embora então aqui voltar. Ó. Vimos a nossa distribuição. Eu vou voltar nesse lantanídeo aqui, tá bom? Não se preocupa não. Linus Pauling. Você tem que decorar isso aqui. Você tem que saber isso aqui. Tá bom? E fazer a distribuição e reconhecer, né? SA, cadê o outro aqui, ó? D vai ser A, D vai ser B, perdão. S vai ser A, P vai ser A, D vai ser B, e F lantanídeos e actinídeos. Agora vamos embora para os lantanídeos e actinídeos do seu livro, né? A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui vai ser uma tabelinha que é exatamente isso que eu falei, ó. Deixa eu uma chata aqui. Rafael sempre muito bagunceiro, né? Tem jeito, esse cara não tem jeito, meu irmão. Esse teu professor aqui, onde é que tá o cara? Tá aqui, ó. Opa! E aí vamos começar a casar as informações com a minha folhinha, tá bom? Ó, sempre que for S, vai ser família A, tá bom? Olha o S aqui, ó. Vai ser sempre essas duas colunas, tá? Sempre que for P, vai ser família A. Só que vai ser essa família A aqui, ó. Do 13 em diante ao P aqui. Sempre que for família, quando for subnível D, vai ser família B. Olha o subnível D aqui. E o F vai ser família B também, elementos de transição interna. Tá? Então vai ser esses dois aqui, ó, da família B. Por isso que aqui, ó, eu vi assim, ó, sexto período, e eu sei que é F. Se é F, ele só pode ser os de baixo. Deixa eu chegar aqui, ó. O F é esse aqui, ó, de baixo, né? Se ele é sexto período, né? Vamos para essa aqui agora, ó. O F eu sei que vai ser esses aqui, ó, essa galera aqui. E se ele é sexto período, ele só pode estar na 3B, tá vendo? Porque eu tenho dois internas. Eu tenho uma no sexto período. Eu tenho um no sétimo período, tá vendo? O sétimo período seria 3B também. E seria essa galera aqui de baixo, ó. Como ali na minha distribuição já caiu o sexto período, eu já sei que é 3B, tá bom? Então aqui de novo, ó, deu sexto período, família B. Eu vou saber que é 3. Porque eu tenho duas opções quando é F. Ou vai ser sexto período, ou vai ser sétimo período. Mas vai ser tudo 3B. Ó, de novo, ó. Quando for F, vai ser tudo 3B, ó. Vai ser ou esse ou esse. Ou ele vai estar no sexto período, ou no sétimo período. Tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da nossa tabela aqui. Então, essa folhinha que eu fiz com vocês aqui, para mostrar para vocês que com distribuição eletrônica eu consigo localizar o elemento na tabela periódica, tá? Então aqui, olhando a minha tabela, né? Primeira coisa, ó, ele vai te dar uma legenda, tá? Tudo que está em azul aqui você vai classificar como metal. O amarelo, não metal, tá? Ou a metais, né? Esse aqui que tem uma bordinha vermelha serão os semimetais, tá? Deixa eu aproximar aqui, ó. Semimetais, tá vendo aqui? Eles todos têm uma
uma borda vermelha, né? E esse verde aqui é o meu gás nobre, tá? Ele te dá isso aqui, esse cinza, né? Que são as descobertas recentes. E eu quero que você preste atenção no hidrogênio. O hidrogênio, né, ele está aqui, né, junto com os metais, né, junto com a galera azul, mas perceba que ele tem uma legenda específica para ele. Ele vai ser o único elemento químico aqui que vai ter uma legenda específica. Tá? Ele não vai ser classificado como um metal ou como um ametal. E a gente vai justificar isso, isso vai ficar muito evidente para a gente quando a gente for falar de ligação química, que acredito, pelo que eu dei uma olhadinha aqui, a nossa aula seguinte. Tá? Você vai ver que hora ele se comporta de forma diferente, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá, tá bom? Mas observação para ele aqui, né? Hidrogênio é metal? Cara, não é. O hidrogênio é o hidrogênio, né? Ele é o diferentão, tá bom? Outra coisa aqui, ó, que eu quero que eu já vou puxar daqui, na outra que você tem, mas eu quero puxar daqui. Você tem que saber isso, ó. Essa aqui é a galera A, tá? Primeira e segunda coluna. 1A, 2A. Aí esse cara aqui se chama alcalino, 1A. 2A, alcalino terroso. Aí aqui faz uma pausa na A, começa a B, né? E você volta para aqui na 13. Então, ó, alcalino, 2A, alcalino terroso, 13, grupo do boro, 14, grupo do carbono, 15, grupo do nitrogênio, 16, calcogênios, tá? E 17, halogênios, 18 gases nobres, tá? E esses aqui, do B, nós falamos que são elementos de transição, tá bom? Eles são elementos de transição externa, e o interna são os lantanídeos e actinídeos, que estão dentro do B aqui, ó, tá bom? Show? E essa legendinha vai estar para você aqui, ó. 1A, tá vendo? Alcalino, 2A, alcalino terroso, 13, grupo do boro, grupo do carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio, gases nobres. Galera, tem que saber isso aqui, né? Porque você, vira e mexe, você vai pegar uma questão que o cara vai falar que o elemento, ele é um alcalino, ele é alcalino terroso. Pô, o calcogênio aqui, né? Tu tem que saber quais são os elementos calcogênio, porque na tua prova sempre vai ter uma tabela, né? Caso perguntem, né? Pô, qual é o calcogênio aqui? Vai pegar a tua tabela lá na prova, tu vai, pô, calcogênio é 16, mano. Tá? Então você tem que saber essa nomenclatura aí, beleza? Isso aqui eu já falei através da distribuição eletrônica, né? Quais são os períodos e tudo mais, né? Os elementos representativos, configuração eletrônica, falei também para você, tá bom? Fechei esse capítulo aqui, tá? O que eu quero falar? Quero falar já Quero falar do capítulo seguinte, né? Já aproveitando esse gancho aqui. Aqui ele vai te dar um resuminho, né? Tá vendo? Ele te dá até aqui mais bonito, ó. Tá? Alcalino terroso. Decora esse negócio aí. Você precisa saber disso, tá? Isso aqui também é importante, essa visualização, tá? Eu já quero aproveitar aqui e puxar o capítulo anterior, porque eu tento fazer em média vídeos de 20 minutos. Eu tô no 17 aqui e acho que vai rolar bem, né? Já que a gente já falou de distribuição eletrônica aqui, que são as propriedades periódicas, tá bom? O raio atômico, né, ele vai ser considerado o tamanho do átomo, tá bom? E o raio atômico, né, ele vai aumentar nesse sentido aqui. E quero te mostrar isso usando distribuição eletrônica que acabamos de fazer. E eu separei uma folhinha aqui pra gente, né, que eu até fiz aqui a distribuição para dar uma adiantada. Eu quero que você perceba uma coisa comigo, né? Quando a gente fala de distribuição eletrônica, você vê período, essas coisas, né? Então eu fiz aqui, ó, o meu lítio, tá? Fiz a minha distribuição do meu lítio. E aí aqui eu consigo achar a localização dele na tabela periódica, né? Terminou em S, esse aqui é A, né? Sei que ele está no segundo período, um A, né? Então, segundo período, terminou em S, é A, né? Segundo período, 1A, tá bom? O que significa isso aqui? Significa que o meu átomo ele tem dois períodos, né? Ou seja, ele tem dois níveis de energia, duas camadas. Então, eu estou fazendo aqui o meu núcleo agora. Aí eu vou fazer essa minha primeira camada aqui, que é a camada K. Eu vou fazer essa minha segunda aqui, que é a minha camada L. Então, esse cara aqui tem duas camadas, K e L, né? É a minha camada 1. Meu primeiro período é esse aqui, ó, K. Né? Esse aqui é o meu segundo L, né? Esse aqui é o meu sódio, né? Fiz a distribuição eletrônica, vi que ele tem a camada K, vi que ele tem uma segunda camada, né? Representada aqui na frente, que é o meu período, né? K. E vejo que ele tem uma terceira aqui, ó, K, L. O sódio, vou fazer o meu núcleo e vou representar as camadas, ó, K, L, perdão, cara, botei K duas vezes, K, L, M, Rafael, ó, vambora, K, L, M, tá? E fiz aqui o meu potássio, fiz o meu núcleo, fiz a distribuição aqui, ó, K, L,
M, N. Ou seja, esse cara tem 4 camadas, por isso que ele tem tá no quarto período, tá vendo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, tá? K, L, M, N. Aí eu vou falar pra você assim, cara, qual é o maior átomo aqui? Pô, o maior é o K, né? Que é o potássio, mano. Por quê? Porque ele tem mais camadas, né? Ele vai avançando, as camadas dele vão avançando. Então esse cara aqui é maior, tá bom? Por que ele é maior? Porque ele tem 4 camadas, né? Ele tem 4 períodos aqui, ó. Cara, aí eu quero que você enfie uma coisa na sua cachola, tá? Quando eu digo que esse cara aqui é o primeiro período, eu digo que ele é o K, perdão, aqui, ó. K, segundo, L, M, N, O, P, Q. Então o cara que tá aqui, ó, no primeiro período, ele tem uma camada, K. Tá ruim pra... É difícil mexer com luz, né? Tá vendo? Ele tem um período, mano. Ele tem uma camada. Os caras aqui tem 2 camadas. Os caras aqui 3 camadas. Então, quanto maior a quantidade de camada, maior vai ser teu átomo, pô. Porque quanto mais camadas, ó, maior será o átomo, né? Então, esse cara aqui é maior, porque ele tem mais camadas, né? E a camada, que é o seu período, ele vai aumentando aqui, ó, de cima para baixo. Então, se você for descendo, você vai tendo um átomo maior. Pô, esse cara aqui tem 7 camadas, ele vai ser maior do que o que tem uma camada. Perfeito? Então, isso aqui descendo, você tem um aumento do raio atômico. Olha a setinha aqui mostrando para você, ó. Raio atômico, né? Ele vai aumentando conforme você vai descendo, tá? Só que eu tenho uma outra situação, né? Porque aqui eu sei que o hidrogênio é menor que o lítio, porque o lítio tem mais camadas que o hidrogênio, né? O sódio tem mais camadas que o lítio, então ele é maior. Mas e quando os caras forem do mesmo período, né? Quem é maior, sódio ou magnésio? Quem é maior, lítio ou berílio, né? Aí o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei 2 caras aqui, que é o lítio. Tem 2 camadas, KL. Isso aqui é um K, tá? Muito bem feito, por sinal. Isso aqui, o carbono, ele tem o K. Ele tem um L também. Cara, cada um tem 2 camadas, né? Então, se eu fosse desenhar, eu faria meu núcleo aqui. Esse aqui é o meu lítio. Esse aqui é o meu carbono. É um C, né? 2 camadas também. Cara, quem é menor? Né? Quem é maior aqui? Os dois têm 2 camadas, né? Você vai ver isso pelo número atômico, tá? Quanto mais próton um cara tiver, menor ele vai ser. Quanto mais prótons ele tiver, menor ele vai ser, porque ele tem mais elétrons, ele tem mais prótons, então a atração vai ser maior. É porque aqui, ó, aqui dentro eu tenho carga positiva e aqui dentro eu tenho carga negativa, então tá tendo uma atração. Quanto mais elétrons eu tiver e mais prótons eu tiver, maior é a atração, então menor vai ser o seu átomo. Então quando o elemento ele for de mesmo período, por exemplo, carbono e nitrogênio, quem é maior? Pô, tá todo mundo aqui no segundo período, ó. Quem é maior? Maior. Eu vou começar com quem é menor. Menor vai ser o nitrogênio, porque ele tem 7 prótons, tá vendo? Logo ele tem 7 elétrons. Pô, o número atômico maior vai vencer, porque maior vai ser a atração. Então esse cara aqui ele é menor que o carbono. O carbono é menor que o boro. O boro é menor que o berílio, que é menor que o lítio. Por que é menor, Rafael? Porque ele tem mais prótons. Então ele tem mais prótons, ele tem mais elétrons, maior vai ser a atração, então menor vai ser o seu átomo. Então quando você pega a sua tabelinha, ele fala que o raio atômico aumenta de cima para baixo, porque você vai tendo as camadas, né? E ele aumenta da direita para a esquerda, porque para cá eu tenho elementos com maiores números atômicos, e para cá são os menores, né? Falando no mesmo período, né? Ó, 9, o número atômico é 9, o número atômico é 8, ele vai reduzindo, né? O número atômico aqui, tá vendo? Óbvio que eu tô falando do mesmo período, né? Não tô falando assim não, tá? É família, período, ó. O cloro, ele é menor que o enxofre, porque tem um número atômico maior, né? O enxofre é menor que o fósforo, porque tem um número atômico menor, né? Perdão, eu até me confundi aqui, pensei em uma coisa e falei em outra. O enxofre, ele é menor que o fósforo, porque o enxofre tem um número atômico maior que o fósforo, tá? Então aqui ele está aumentando, ó. Eu estou falando que esses casos aqui são menores, logo esses aqui são maiores. Então para cá vai aumentando. Raio atômico vai aumentando assim e assim. Raio atômico vai aumentando assim e assim, beleza? Isso daqui era o mais complicadinho, né? Aí aqui eu tenho a minha energia de ionização, né, que é a energia necessária para retirar um elétron, né? Então os elementos daqui eles são menores, né? Vou voltar para minha tabelinha aqui, ó. Deixa eu aproximar o livro aqui. Por exemplo, o cloro, ele é menor que o enxofre, lembra que eu falei isso? Cara, ele é menor, ou seja, os elétrons estão mais próximos do núcleo, né? Porque ele é menor. Então, tirar um elétron desse cara aqui é muito mais difícil do que tirar desse. Porque os elétrons aqui estão próximos ao núcleo. Porque o raio é menor. Tá bom? Então, para retirar o elétron, ele vai ser difícil. Eu tenho aqui a minha afinidade eletrônica,
até que é energia liberada, tá? Quando se recebe um elétron, esse cara aqui também vai liberar mais. Aqui já dá pra gente dar uma corridinha. Eletronegatividade, né? É a capacidade que o cara tem de pegar o elétron dos outros para si, né? Essa galera aqui, a gente vai ver isso, elas tendem a roubar o elétron, né? Enquanto essa daqui cede o elétron, né? Por que essa daqui rouba o elétron? Porque o raio é menor. Se o raio é menor, isso aqui é bom ter um rascunho. Se o meu raio é menor, vou usar isso aqui, ó. Esse cara aqui quer pegar um elétron. Esse aqui quer pegar esse aqui quer pegar esse. Tá bom? Isso aqui as camadas estão iguais, né? Vamos usar esse aqui, ó. Esse aqui é melhor. Porque tem duas camadas, dá pra gente fazer um comparativo legal. Tá? Mesma camada. Quem é menor aqui, né? O carbono, ele é menor. Porque ele tem 6, enquanto o lítio tem 3. O número atômico dele é maior. Então esse cara aqui, ele é menor. Ele possui um raio atômico, raio menor. O que significa? Que significa que esse elétron aqui está mais próximo desse próton aqui. Então, para pegar, como o raio é menor, é mais fácil esse cara atrair um elétron de fora. Porque o raio é pequeno, né? O elétron está mais próximo do núcleo, esse elétron de fora aqui. Enquanto esse elétron de fora aqui que está para ser capturado, ele está mais distante desse núcleo, porque o raio aqui é maior. Tá? Então, a eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem em pegar um outro elétron para si. Né? Então, esses caras aqui são muito eletronegativos, né? A eletronegatividade ela vai aumentar nesse sentido. Tá? Esses caras aqui eles roubam elétrons de outros elementos com muito mais facilidade, porque o raio é menor, tá bom? Né? E aí você tem aqui, né, o von Klebrski pH, né? Que é a capacidade do cara tem, né, de pegar elétrons dos outros, ou seja, o flúor é o mais eletronegativo, enquanto o hidrogênio é o menos, né, eletronegativo, tá bom? E o eletropositivo, né, é a capacidade que o cara tem em doar, é o inverso desse, né? Se esse cara aqui pega elétron, esse aqui doa elétron, né? Nesse sentido ele vai doar, né? Por quê? Porque aqui o raio aumenta. Então esse cara aqui ele é muito grande, ou seja, o elétron dele está muito distante do núcleo, então é mais fácil para ele perder o elétron, mais fácil você retirar um elétron dele, desse cara daqui, né? Tá bom? Aqui a gente fala um pouquinho de densidade, depois você dá uma olhadinha aí, né? E aí fechamos aqui, né? Vou pedir que vocês façam os exercícios aí dos 2 capítulos do Praticando, não é muita coisa, eu acho que deve dar um total de 10 aí, né? Não são muitos exercícios não, tá bom? E é isso, tamo junto, só me chamem aí, um abraço, saudade demais do meu 3º ano, caramba, mas tamo junto aí, beleza? Mesmo que a distância, só me chamar. Abração, galera.